queria começar essa palavra hoje, irmãos, porque eu estava olhando as mensagens que eu preguei durante o ano, e eu estava dando uma olhada, e o que eu vou pregar no último domingo do ano de 2024. E aí eu fui para lá, e quando bati os olhos na primeira mensagem que eu preguei, que estava começando o ano, essa aqui é da Jéssica, essa Bíblia, né? Cadê a Jéssica? É da tua? Então eu pensei assim, meu Deus, essa palavra hoje, ela está resumindo o que foi o nosso ano. Porque no ano passado, no final do ano passado, nós sempre oramos para que Deus nos dê uma direção concernente a um tema para o próximo ano. Então, em 2023 eu peguei, então, comecei a orar e Deus me deu o tema, é tempo de avançar, semeando, pode botar a palavra aí, né? É tempo de avançar, semeando, não, o tema, isso. Vamos ler lá, todo mundo junto, vamos lá. É tempo de avançar, semeando a palavra que transforma vidas. Esse foi o tema de Deus para a nossa vida, né? E é interessante, tempo de avançar, né? E o tempo de avançar, ele não fala em que vai avançar, mas é avançar em tudo, né? Principalmente no evangelho, na pregação da palavra e ali no final, com a palavra que transforma vidas. E nós, graças a Deus, irmãos, eu estava olhando e vendo, fazendo uma retrospectiva da nossa vida como igreja, e eu vi que eu deveria trazer essa palavra aqui de novo, porque de certa forma ela engloba tudo aquilo que nós vivemos nesse ano, porque afinal de contas é o que Deus fez na nossa vida. E é muito bom quando a gente chega no final do ano e a gente, ao invés de ter só um esquecimento bruto de tudo que aconteceu de bom, a gente deixa para lá. Não, a gente está lembrando, gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. No início do ano a gente estava envolto à construção, né? A gente tinha que fazer tanta coisa e a gente pensou, meu Deus, será que vai ter dinheiro? Será que vai ter condições da gente fazer essa obra? Hoje nós estamos aqui. Em agosto a gente já estava aqui dentro. Em agosto a gente estava desfrutando desse ambiente, que era um ambiente próprio que Deus colocou para nós. Então é um motivo de alegria e tantas outras coisas. Houve crescimento na igreja. Nós tivemos crescimento de membros na igreja. Nós tivemos crescimento de ministérios na igreja. As pessoas estão trabalhando cada vez mais. Aqui na igreja hoje tem ministérios que aumentou de uma forma tremenda, porque nós estamos utilizando mais gente. Nós começamos a fazer o segundo culto pela manhã, já vamos fazer 3 meses no mês que vem. Então a gente está aí louvando e adorando a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, sabe? Deus é bom o tempo todo, por isso nós cantamos. E eu gostaria de compartilhar com vocês, e está aí o tema. E aí o versículo, né, que é o tema, era, mas o meu justo viverá pela fé. A fé, irmãos, é o ingrediente básico da vida daqueles que querem avançar. É pela fé, né? E ele diz, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos, vamos ler junto o 39? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, igreja? Você é daqueles que retrocedem? Não. Nós somos daqueles que avançam. E esse era o tema para o ano, e nós avançamos, irmãos. Nós avançamos. É interessante que Deus tem um chamado para cada cristão. E este chamado é para avançar e não para retroceder. Deus, Ele nunca, vai retroceder. Ele sempre vai para frente. Nós vimos aqui a caminhada de Jesus e quando a gente pensava assim, meu Deus, Ele vai desistir agora. Não, Ele caminhava. Quando os fariseus chegavam e questionavam Ele, ao invés dele parar, Ele ia adiante e Ele confrontava os fariseus. Eles confrontavam os sacerdotes porque Ele queria avançar.
E é interessante que nesse texto aqui de Hebreus que nós acabamos de ler, crentes judeus estavam desistindo de avançar no caminho do evangelho para voltar às velhas práticas, que era o judaísmo da época. Mas aí, essa palavra de Hebreus aqui, o autor aos Hebreus, ele vai lá e traz uma palavra que nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam, aqueles que vão pela fé caminhando, sabe? Então o autor de Hebreus nesta epístola mostra os motivos de avançar no evangelho e não retroceder. Talvez você esteja olhando para mim hoje aqui e esteja pensando, pastor, olha, se eu soubesse esse ano quantas vezes eu retrocedi, eu desisti de algumas coisas, eu paralisei algumas coisas que eu estava fazendo com medo. Acontece ou não? Acontece, é assim. Mas a gente não pode parar, e principalmente na visão que Deus dá para a gente. É interessante que aqui no verso 38 do capítulo 10 que nós lemos, fala sobre o justo viver pela fé, como uma forma de agradar a Deus. E se o crente recuar nesse posicionamento, ele estará desagradando a Deus. Sabe? Que quando a gente não avança, a gente fica paralisado, nós não estamos agradando ao Senhor. Você está me entendendo? Quando a gente para alguma coisa que Deus manda fazer, irmãos, nós estamos desistindo daquilo que Deus sonhava para mim e para você, do propósito que Deus tinha para mim e para a sua vida. E é interessante que as palavras que são usadas nesse texto que nós lemos, o verbo retroceder aqui usado no grego é upostelantai. Upostelantai, ele vem de outra palavra que vem do upostelo. Essa palavra upostelo, o dicionário grego, ele define como, primeiro, retirar-se. É alguém que retira, abandona aquilo que está fazendo. Também ele fala que é voltar atrás. Alguém que pega, fica com medo no meio do caminho e desiste e volta para trás. Também diz aqui que é rebaixar-se. É alguém que ao invés de crescer na sua vida espiritual, ela vai rebaixar, ela está se rebaixando, ela está deixando aquilo que Deus preparou e querendo coisa pior. Na segunda também ele está dizendo que essa palavra retroceder, ela queria também trazer o significado de timidamente. Sabe aquela pessoa que não larga tudo de uma vez só, né? Que você está lá e começou no fogo, o pastor está dizendo, vamos avançar, vamos para cima, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus. E a gente sai caminhando e andando com fogo tremendo. Mas daqui a pouco ele começa timidamente, hoje eu não vou na igreja, né? Vou deixar isso para lá. Aí começa, daqui a pouco quando vê, o nosso coração vai ficando frio, o nosso coração já não vai mais recebendo todo dia o alimento que a gente precisava, e as pessoas vão largando, retrocedendo, timidamente vai deixando de pouquinho a pouquinho, e daqui a pouco quando essa pessoa vê, ela já está ali, simplesmente longe de Deus, e isso é fácil para acontecer, ou não é, irmãos? É uma batalha. Eu sempre falo, que muitas pessoas pensam assim, pastor tem a vida boa porque ele fica o tempo todo na igreja, mas para batalhar isso todo dia, meu irmão, não é fácil. A gente tem que todo dia levantar e lutar contra o gigante que tem dentro de nós, que quer vencer. É igual Golias e Davi, né? Que estavam ali naquela luta. É um gigante que todos os dias tenta impedir que a gente vá para frente. Por isso que nós temos que pegar o upostelantai, né? Que é retroceder e afundar isso, colocar isso lá no fundo, sabe? Enterrar isso, porque isso tem que morrer na nossa vida. E a gente precisa, ao invés de retroceder, avançar diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado assim, você não nasceu para retroceder.
Glória a Deus, né, irmãos? Você nasceu para avançar. Né? Estava tentando lembrar de um lutador, eu esqueci, Mike Tyson, né? Mike Tyson, ele tinha, de certa forma, uma coisa, ele disse, retroceder jamais. Né? E é incrível isso, que a gente percebe que nós podemos ser assim também. Nas nossas lutas, irmãos, nós podemos, ao invés de retroceder, dizer avançar. Temos que lutar contra este sentimento e voltar e avançar. Você talvez esse ano foi lá no meio do caminho, parou tudo e não conseguiu ir adiante, mas você pode retomar de novo. Senhor, hoje, nessa noite, eu quero voltar atrás e retroceder sim, para buscar o que eu deixei para trás e voltar, Pai, para acertar contigo e caminhar, continuar avançando. É o que eu e você, nós precisamos, sabe? Pois nós somos chamados para vencer, como está descrito no versículo 39. O versículo 39 ali diz o quê, ó? Vamos ler junto? Vamos bem alto, vamos lá. Nós, porém, não somos dos que procedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus! Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia! Nós somos essas pessoas. E é isso que nós precisamos. E foi com essa força que nós começamos o ano, né? De 2024. Porque quem põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele tem que olhar para frente, sabe? É isso que acontece. A gente precisa focar a nossa meta, a visão que Deus nos deu. Se olhar para trás, não será bem sucedido no que faz. E é isso que acontece. Quando a gente fica com dúvida o tempo todo, irmãos, a gente não vai a lugar nenhum. Semelhantemente, se nós queremos, irmãos, servir ao Senhor, a opção de olhar atrás não deve existir, uma vez que quem assim procede não é considerado útil para o reino de Deus. Jesus um dia chamou, né? Quem quer aí, ó? Quer olhar para trás? Né? Ele falou, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Deus, quando a gente olha para frente, Ele está à frente, irmãos. Sempre. E é interessante que no capítulo 11, agora que nós vamos ler daqui a pouco, de Hebreus, que precede o texto que acabamos de ler, nós temos a lista dos heróis da fé, que reconhece a persistência e dedicação de cada um deles para cumprir o propósito de Deus. Eles avançaram mesmo não vendo a promessa de Deus. Isso que é coisa interessante, e eu queria que você acompanhasse comigo. Esses homens aqui, muitos deles não viram a promessa, mas eles avançaram. E eu gostaria que você pudesse tomar esses homens que nós vamos falar aqui como exemplo. Vocês conhecem essas pessoas? São homens de Deus, falados na palavra de Deus, e sem dúvida, a pessoa que estiver aqui, que é o que menos conhece a Bíblia, vai conhecer esses dois homens, pelo menos. Diz lá em Hebreus 11, 1-3, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É verdade ou não é, irmãos? Geralmente a bênção a gente não está vendo. No dia que eu entrei aqui, quando esse negócio estava tudo prontinho, eu falei assim, puxa vida, Deus, que coisa legal, porque eu não tinha visto ainda, mas esperei, né? Mas o tempo certo Deus deu. E aí começa lá, vamos lá, onde está? Podemos ver. 3? 2. Foi pela fé, vamos ler junto? Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha só que coisa tremenda. Aqui dando sentido
Porque se a gente não tiver fé, irmãos, a gente não começa a nossa caminhada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele crente que caminha sem fé, irmãos, ele precisa se consertar. Sabe? Tira os outros amores da sua vida, como nós cantamos aqui. Porque muitas vezes tem coisas que tomam conta do lugar de Deus na sua vida. E você precisa tirar. Agora eu queria que você lesse ali o Hebreus 11, agora versículo 7. Olha só o que diz. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que veio por meio da fé. Olha só que coisa linda, vai lá. Foi pela fé. Volta lá então, desculpa. Volta. Isso, olha só então, Noé, que coisa tremenda. Você sabe um pouquinho da história de Noé, sem dúvida nenhuma. Noé foi aquele homem que um dia estava lá. Era um homem que tinha uma vida com Deus. Um homem que, de certa forma, se relacionava com ele. E num dia, ele estava lá e, de repente, Deus se aproximou dele e começou a falar com ele. Não foi que Deus apareceu como um anjo, ele não viu ninguém, ele não viu nada, mas ele ouviu Deus falar nos ouvidos dele e no coração dele. E Deus, então, começa a falar o que ele tinha proposto para Noé. E imagine você aqui, né? Porque Noé já não era tão novinho assim, Noé já era velhinho, né? E aí Deus chega lá falando para ele, ele vai lá e diz assim, constrói uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Ele construiu. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Ele vai lá e constrói uma arca. Mas é interessante que aonde ele constrói a arca não tinha um rio, não tinha um mar, não tinha nada. Ele construiu no lugar seco. E ele começou ali porque Deus havia falado com ele. O melhor de tudo é que Noé também fez uma coisa incrível. Ele conseguiu fazer com que os filhos dele trabalhassem junto com ele na arca. Que coisa maravilhosa! O bom de tudo, irmãos, não é quando você trabalha para Deus, é quando você trabalha para Deus e toda a sua casa também trabalha com você. Amém? É verdade ou não é? Tem famílias aí que está todo feliz, porque está com os filhos aí, tudo aí, né? Glória a Deus, né? Tem gente que está visitando aí, estão matando a saudade, eu estou matando saudade lá da minha filha, tem o meu genro lá também, está lá atrás, né? Chegaram essa semana aí, né? E glória a Deus, é bom estar com a casa, o ninho cheio. E Noé teve oportunidade incrível de trabalhar para Deus e levar a sua família toda com ele. Agora, sabe quanto tempo Noé levou para construir essa arca? Diz a palavra que em torno de 100 a 120 anos. Não tem uma certeza absoluta. Mais de 100 a 120 anos foi a construção. E é interessante que quem chegava perto daquela barca ou daquela arca que estava fazendo, ele virava, as pessoas falando, o que você está fazendo aí, Noé? Ele falou, eu estou fazendo uma arca aqui. E aí o pessoal, é mesmo, cara, mas por que você está fazendo aqui nesse lugar? Não tem água, não tem nada. E ele então falava assim, não, mas é que Deus mandou eu fazer que vai vir uma grande chuva aí e vai encher tudo. Então eu estou pregando para você também, Você é doido, você é maluco, né? Foi assim ou não foi, irmãos? Né? A gente até hoje, se viesse alguém com um negócio desse, a gente ia fazer chamar ele de doido. Mas ele continuou. Ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. Ele não regrediu. Ele continuou até o dia em que ele termina a arca. E quando termina a arca, Deus fala com ele, Noé, agora pegue você e sua família e entre dentro da arca. E ele entra naquela arca e aí daqui a pouco as portas se fecham e daqui a pouco começa a descer a água.
descer a água, e o mundo inteiro foi inundado por aquela água, irmãos. Isso é o poder de Deus, mas porque ele não recusou a palavra, porque ele, ao invés de voltar atrás, ele foi para frente, sabe? É assim que nós devemos fazer. Eu queria ler agora o próximo, né? Vai, pode passar, Maria. Versículo 8, olha só o que diz, mais uma vez, foi pela que, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber aonde ia. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua... Quem aí tem certeza que Deus vai cumprir a promessa, irmãos? Eu creio que Deus vai cumprir a promessa, sabe? E assim, de um só homem que estava praticamente o quê? Morto faz o quê, irmãos? Nada, né? Morto fica parado, né? Sim ou não? Morto avança? Não. Quem avança é quem está vivo. Você está vivo, irmão? Você avançou? Amém? E olha, vamos lá então, morto. Praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Você já viu o grão de areia na praia do mar? Sabe? É interessante quando a gente vê isso, né? Mas Abraão teve muitos descendentes, irmãos, né? Andaram, aí depois, esse é o versículo 12, vou parar aqui, depois a gente lê. Foi assim que aconteceu com Abraão. Foi pela fé. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, diga para essa pessoa, tudo começa pela fé. Tudo começa pela fé, irmãos. Sem fé não vai. Eu estou hoje falando para um grupo de pessoas que estão aqui me ouvindo, está terminando o ano. Eu não sei se você já fez o projeto do ano de 2025 para você, mas se não fez ainda, você tem alguns dias. Mas você pode planejar da melhor maneira possível, sabendo que Deus pode, de certa forma, transformar a sua vida, assim como esse homem. É interessante que Abraão já era um homem que tinha bens materiais. Ele não era um homem pobre quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, quando Deus chama ele. Mas ele saiu de lá com uma esposa que era estéril. E ele tinha um pai que falava assim, meu filho, arranja outra mulher para se casar, porque afinal de contas essa mulher não vai te dar filho nenhum. Mas ele falou assim, não vou arranjar outra mulher para mim, pai. Ela vai ser minha esposa. E aí, um dia, né, eu tenho assim, ó, a minha opinião, a Bíblia diz assim, ó, que Abraão, ele foi escolhido porque ele sabia que ele, depois dele, ele ia encaminhar os seus filhos pós ele. E eu sei que ele fez isso muito bem, porque todos os filhos dele foram vencedores, foram reis, né, são pessoas que governaram, né. Mas uma das coisas que me chama a atenção quando eu vejo Abraão é o amor que ele tinha pela esposa dele, Sara. Porque ele podia, de certa forma, ter arranjado, como os outros homens que não podiam ter filhos com a sua esposa, eles podiam arranjar outra esposa. Ele podia colocar outra lá na casa dele e a outra tinha que ficar calada, porque ela não podia gerar filhos para ele. Mas Abraão não. Ele abriu mão daquilo que o povo tinha como cultura, mas ele preferiu a cultura de Deus. Ele foi lá e pegou a esposa dele, que não conseguia engravidar, e ele ficou com ela até o dia que a promessa de Deus aconteceu. Eu sei que houve um desviozinho no caminho, né? Ele chegou lá, mas foi a própria esposa que põe lá, pegar lá, você está entendendo? Já era uma senhora de idade, estava lá com seus perto de 90 anos de idade, e já estava lá, e aí então ela vai lá e pega, e leva uma moça para ele, mas mesmo assim ele não queria, né?
Mas aconteceu. Mas mesmo assim, Deus viu o coração daquele homem e sabia que ele tinha fé, que a promessa que Deus havia feito para ele iria acontecer. Iria acontecer. Eu queria encher o teu coração nessa noite de fé. Eu queria dizer para você que mesmo que você possa ter vivido tempos difíceis no ano de 2024, e eu sei que nós estamos com a perspectiva de um ano pior ainda, é ou não é? Estão falando aí que vai ser difícil no ano de 2025, irmãos, mas eu creio que se a gente estiver em Deus, Deus vai nos guardar das dificuldades, Deus vai nos tirar desses problemas, irmãos, e a gente precisa trabalhar conforme Deus quer, pedir orientação a Deus, já que o ano vai ser difícil, eu quero uma orientação do céu. Eu quero que o Senhor me diga como é que eu devo gastar o meu dinheiro, como é que eu vou aplicar aquilo que eu estou recebendo. Eu não quero jogar dinheiro fora pela janela, eu quero sim, meu Deus, que Tu me dê uma direção para que eu possa investir os meus recursos, porque quando Deus põe a mão, irmão, pode vir o inferno inteiro, mas não consegue vencer o nosso Deus. A gente vai vencer. Foi o que aconteceu com Abraão na viagem dele. Ele saiu de lá com mala e cuia. Chamou os sobrinhos dele e foi com um monte de gente atrás dele também. E ele andando pelo caminho, ele vai andando, vai andando. E ele consegue ir para alguns lugares. E aí o versículo 11 diz ali, ó. Vamos ler, todos juntos, vamos lá. Foi, se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara já não pudesse ter filhos. Ele creu? Amém, irmãos? Deus ia cumprir a sua promessa. Sabe aquele sonho? Sabe aquela palavra que Deus te deu, que às vezes você já colocou lá no baú, né? Escondidinho, porque já desistiu. Se você tem fé, irmãos, Deus pode fazer com que essas promessas possam germinar novamente na sua vida. Sabe, Deus é tão bom. Tantas pessoas que eu estou olhando aqui, que eu olho para algumas que estavam com expectativa, pessoas assim, principalmente na área de filhos, que não podiam ter filhos, estavam lutando, e agora hoje, esse ano, final de ano, já estão com o buchinho todo cheio, né? Tem umas que já botaram o bucho para fora, né? Igual a minha filha, né? Que está lá, né? Tem ali, ó, a nossa missionária que está lá, Vitória, que está ali também, né? Embuchar é feio essa palavra, né? Isso é lá do Nordeste, né? Embuchada. É a tua terra, você não pode falar que você também está embuchadinha, né? Não tem jeito, né? Não é brincadeira, né? Mas é verdade, e a gente vê, tem alguns que foi naturalmente, mas outros foi uma batalha. A gente orava junto, a gente clamava, vamos orar, Deus fazer, vai fazendo, Deus foi lá e abençoou, irmãos. É assim que Abraão estava, cheio de alegria, porque ele chega lá, quase 100 anos de idade, e agora vai ter filho. Que coisa abençoada. Deus é bom o tempo todo. E o versículo 38 aqui, eu queria que vocês lessem comigo. Bem alto, vamos lá, 38, vamos lá. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas, em buracos da terra. O mundo não era digno deles. O que está falando? Está falando desses versículos que nós lemos, desse capítulo, do capítulo 11 de Hebreus. Ali o autor está dizendo e mostrando os homens que são ali, o pai da fé, sabe? Aqueles homens que lutaram pela fé. E ele está dizendo aí, nós não somos dignos desses homens. Nós não merecíamos, porque eles ali, ó, andaram como refugiados. Muitas vezes acontece isso com a gente, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ou é só comigo que acontece? Acontece com a gente, né? Refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas, em buracos na terra. Tem tempo que a gente fala, meu Deus, por que Deus me colocou nessa situação? E a gente não entende. Mas chega lá daqui a pouco, a gente vê que está todo lá
todo tristonho, orando, batalhando, gemendo, chorando às vezes, pedindo: Deus, completa a obra. Mas aí daqui a pouco, quando a gente vê a luz brilhar novamente, a gente vê o brilho de Deus entrando na nossa vida, Jesus invadindo a nossa casa, Jesus mudando tudo e transformando aquele ambiente, fazendo um ambiente de vitória, um ambiente onde a gente estava ali, às vezes caído, mas que levantamos, porque Deus chegou, e onde Deus chega, meu irmão, tudo muda, tudo é transformado, e é isso que aconteceu na vida desses homens. E nós precisamos, sabe, irmãos, mais do que nunca, crer. E tudo começou pela fé. Não esqueça disso. Tudo começa pela fé. Então, foi aí que nós começamos. Por que devemos avançar? Primeiro, põe lá, Maria. Por que devemos avançar? Vamos ler junto? Vamos lá, de novo, vamos lá. Quando avançamos, a vontade de Deus é realizada. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não saio daqui, Deus, você vai ter que vir aqui. Se você não vier aqui, eu não vou. Tem crente assim, sim ou não? Tem crente que fica parado, esperando Deus agir. Irmãos, Deus pode agir? Pode. Pode agir quando você não pode agir. Mas enquanto você pode agir, Ele não vai mover um pau. Você me entendeu? Ele pode agir. Sabe, aquilo que é possível para você, você tem que fazer. Aquilo que é impossível, deixa para Ele que Ele faz. E é assim que acontece. Aqui na igreja aconteceu do mesmo jeito. A gente, quando começou a obra, né? Aqui a gente falou assim, a gente reuniu a liderança da igreja e a gente falou assim: olha, a gente quer começar a obra, eu queria saber de vocês, porque não sou só eu que mando nessa igreja, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, tem um grupo de homens e mulheres que me ajudam na direção, eu sento com eles, e aí eu falei assim: nós precisamos tomar uma decisão, vamos começar a obra, né? E então reunimos aí, no final das contas, aí falamos: não, tudo bem, pastor, então vamos começar, né? Só que a gente tinha um déficit, né, de 130 mil reais aproximadamente nessa obra, né? Que ia começar já devendo 130 mil. E aí tem o nosso vice-presidente, que é o Vitor, e ele é um camarada muito cauteloso. Um camarada que sabe trabalhar com dinheiro. Se alguém tiver problema com dinheiro, vai falar com o Vitor, que ele sabe muito bem, né? Investir o dinheiro dele. E ele pega e fala assim: pastor, mas será, pastor? A gente vai começar com 130 mil, como é que a gente vai arranjar esse dinheiro? Eu falei assim: Vitor, vamos dar o primeiro passo. Vamos colocar a fé, sabe? Andando pela fé, porque quando a gente põe a fé em primeiro lugar, Deus vai fazer a obra. E eu falei para ele: olha, eu nunca comecei uma obra que Deus não terminasse ela. Eu falei com ele isso. E aí nós então pegamos e fomos lá, ajeitamos, chamamos a empreiteira, ele veio aqui, conversou com a gente, e a gente estava numa reunião. A gente não, eu não estava na reunião. Eu deixei o engenheiro e mais duas pessoas que estavam ali reunidas. Eu falei assim: não, eu não vou entrar nesse negócio, que aí fica lá, tira daqui, tira daqui. Aí você sabe como é que é. O pessoal gosta de falar de pastor, né? Então aí, vendo o pastor negociando, é pior ainda. Então eu falei: não, vai lá e vocês resolvem esse negócio lá com ele, e eu vou ficar aqui. Eu fiquei do lado de fora, orando, né? Estou lá na boa. Aí daqui a pouco chega o Felipe, né? Aí o Felipe chega: pá, tu não sabe o que aconteceu. Eu falei: e agora? O que aconteceu, né? A gente estava lá na expectativa. Eu falei assim: rapaz, tu não sabe da maior. Ó, aconteceu que alguém chegou lá e deu o restante do dinheiro que faltava para pagar a obra. Olha só, irmãos. E eu não sabia de nada, que essa pessoa nunca falou comigo. É aquele que fica quietinho, né? De repente ele aparece, né?
É igual aquele que fica ali, e ele não tinha falado. Alguns pensam assim, pastor, sabia, mas eu não sabia de nada, né? Eu só sei que aconteceu. Mas por quê? Porque eu dei o primeiro. Sem passo nós não vamos. E foi assim, não é, Felipe? Felipe estava na frente aqui, todas as vezes. Eu me lembro que a gente estava lá embaixo, falando com a nossa tesoureira, né? E ela estava lá, e ela falou assim, pastor, tá ruim o negócio aqui, ó, tem que parar um pouquinho com a obra, né? E ela falava comigo, ó, dá um tempinho aí, para a gente se organizar. Aí tá bom, puxa vida, né, cara, tem que parar. Aí daqui a pouco, quando vinha, vinha alguém e falou, pastor, o pessoal chegou ali, deu uma oferta especial, pastor, e não precisa parar mais a obra. Vamos continuar. E foi assim, irmãos, foi tudo assim, por Deus, sabe? E a gente, quando viu, as coisas estavam acontecendo. Porque a gente teve coragem de ir. Porque quando avançamos, a vontade de Deus é realizada. Sabe, nós temos que entender que Deus é assim. Olha só o que diz lá em Êxodo 14:15. Vamos ler junto? Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe? Neste episódio aqui de Êxodo, o povo de Deus saiu do Egito, mas o coração do faraó ficou endurecido novamente. E então ele mandou o seu exército encontrar o povo de Deus e atacá-los, né? Prender eles de novo, levar para o Egito. E quando o povo viu o exército de faraó na sua retaguarda, e à frente eles viram o mar vermelho, irmãos, eles ficaram desesperados. Eles começaram a murmurar, e Moisés começava a clamar, Deus, e agora? Deus, por que tu deixou acontecer isso? Né? Aí então, Deus pega Moisés e fala com Moisés, e Deus responde para Moisés o seguinte, aquilo que está dizendo ali, e ele diz assim, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Sabe que quando nós avançamos, irmãos, a gente tem que ter certeza que Deus está na frente. E aí Deus fala, por que clamas a mim? Agora não é hora de clamar, e sim de avançar. Sabe, é hora de avançar. Não é hora de parar. Porque se Deus mandou ele para o deserto, dizendo que eles iam chegar na terra prometida, Deus tinha um propósito com eles. Amém, igreja? É assim também na tua vida. Se Deus fala alguma coisa contigo, irmãos, Ele vai cumprir. Ele vai realizar. E aí então ele diz aos filhos de Israel que marche. Não pode parar de maneira nenhuma. E é interessante que aqui, o verbo marchar, usado no hebraico, é nakar, né? E essa palavra significa pôr-se a caminho, ir em frente, partir, mover-se bruscamente. Não podemos ficar parados, precisamos ir adiante, se movimentar. A igreja não para. Nós que somos crentes, irmãos, precisamos o quê? Avançar. E foi isso que nós fizemos. Avançamos na graça do Senhor, no poder de Deus aqui nessa terra, irmãos. E nós precisamos disso. Número 2, olha só o que diz ali. Por que devemos avançar? É para frente, isso aí. Por que devemos avançar? Vamos ler? O agir de Deus. Eu não acabei de falar aqui agora. A gente não tinha nada, não tinha tratado com ninguém, a gente resolveu fazer, a gente tomou posse pela fé, e quando nós tomamos atitude e nos movemos, Deus fez o quê? Agiu. Deus age quando você age. Deus faz quando você, irmãos, está ali, sabe, pensando, quando é que Ele vai falar? Tem momentos de busca, mas também tem momentos de agir. E a gente precisa perceber o que a gente deve fazer. Deus então orienta Moisés a tocar a vara no mar, e o mar abriu, e o povo foi salvo, e eles viram o agir de Deus. O agir de Deus é sobrenatural. Você não está vendo nada,
Você não está acreditando, está lá, mas como é, Moisés, que a gente vai marchar? Ali tem um mar na nossa frente, e atrás tem um exército de Faraó. Nós estamos perdidos, mas diga ao povo que marche. E aí vai lá Moisés, com a varinha dele, e põe na água, e quando ele põe na água, o que acontece, irmãos? Fala a verdade, irmãos. Você não vai querer ver isso lá no céu quando chegar? Eu vou querer ver. Pode ter certeza que Deus filmou tudo, guardou tudo, está tudo lá. Ele deve ter um computador gigante, um computador com a capacidade sobrenatural. Eu vou chegar lá e vou ver, eu quero ver esse negócio acontecendo. Sabe, irmãos? É assim, porque o agir de Deus, tem uma música que canta o agir de Deus, né? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Quem é fiel aí, levanta a mão. Você é fiel, irmãos? Então, se prepare para o agir de Deus na sua vida. Deus agiu na vida daquele povo que era incrédulo. Imagina naquele que é fiel, naquele que obedece à palavra do Senhor. O inimigo de nossas almas, que é figurado às vezes como o Faraó, que quer impedir a vontade de Deus na nossa vida. Ele sempre vai tentar nos intimidar, mas nós devemos avançar, pois Deus quer que nós avancemos. Terceiro, vamos ler ali, a igreja vê a atuação de Deus quando ela o quê? A parada ele consegue ver? Os dons são derramados para a igreja, não para a igreja ficar parada. Ai, pastor, ora, faz uma oração, porque eu quero receber os dons de Deus. Eu quero profetizar, eu quero ter o dom da cura, eu quero ter o dom, Deus, de profetizar, eu quero ter o dom, Senhor. Pastor, vai lá, ora por mim. Mas para que você quer isso? Tem muita gente aí que está cheio de dom, mas está tudo trancado dentro da igreja. Não serve para nada quando você toma os seus dons e quer usar aqui dentro. Aqui dentro, irmãos, você tem um grupo de pessoas que já são salvas. Você tem que pegar os dons e ir para fora. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Ele quer dar os dons para que a igreja cresça. Vejamos lá em Atos 8:1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, os dons que Deus estava prometendo ali, irmãos, que a gente recebeu o poder do Espírito Santo, não era para a gente ficar de enfeite para nós, mas era para a gente poder ganhar as nações, para a gente ganhar a nossa cidade, para a gente ganhar a nossa família, ganhar o nosso bairro. E ali está dizendo Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Era um absurdo falar isso naquele tempo, porque aqueles homens não tinham carro, não tinham avião, não tinham internet, não tinham telefone, não tinham comunicação nenhuma. Mas em 30 anos, aqueles crentes viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles anunciaram Jesus e levaram a palavra de Deus para aquele povo, irmãos. Povo levou até na Europa. A Europa já conhecia o evangelho do Senhor Jesus. Queremos poder, mas não queremos ir. É o que está dizendo ali, ó. Queremos poder, mas não queremos ir. Eu quero poder para quê? Jesus disse que quando a igreja saísse para evangelizar, os sinais acompanhariam. Olha lá o que está dizendo Marcos, vamos ler, todos juntos, vamos lá. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem acredita nisso aqui? Sim ou não? Mas o que eu preciso fazer? Primeiro, sair. E esse foi um dos pontos que nós não avançamos muito, irmãos.
Nós tivemos batismos aqui esse ano, mas foi muito pouco perto do que a gente podia chegar. A gente precisa tomar isso como base esse ano e começar a pedir a Deus para que Ele possa nos dar uma unção de batismo esse ano. Sabe, uma unção onde a gente vai querer levar pessoas a aceitar Jesus para ser batizado. Avançar, principalmente para levar a palavra de salvação. Aqui está dizendo, os sinais hão de acompanhar. Não vai na minha frente. Eu muitas vezes, quando alguém me chamava, pastor, eu tenho uma pessoa enferma, por favor, você poderia lá orar? E aí eu fui uma vez orar numa casa, cheguei naquela casa e encontrei uma senhora, né? E ela estava lá, né? E eu saí da minha casa, e aí chegando lá, quando entro, eu olho para o lado de cá, eu vejo algumas coisas que eu falei assim, aqui Deus não vai fazer nada. Eu falei. Porque achei que, de certa forma, aquilo ali ia impedir Deus agindo. A pessoa cheia de coisas lá, né? E quando eu falei com a pessoa, pastor, você chegou, eu estou aqui, pastor, e eu queria que você orasse por mim, porque eu estou ruim aqui, estou com minha coluna ruim, não dá nem para me levantar direito. E eu falei assim, muito obrigado. Nada. Cansou de mim? E aí eu falei assim, tá bom, irmã, eu vou orar com a senhora. E ela me contou a história dela, falando que estava com muitas dores nas costas, e então eu peguei, e aí eu falei assim, não, então vou orar. Mas só que eu tinha falado que Deus não ia fazer nada lá, foi ou não foi? Eu tinha falado, não foi ninguém que falou não, foi o Geliel que falou, que foi lá orar, mas na hora determinou que Deus não ia fazer nada. E eu comecei a orar por aquela mulher, e orei com ela, eu fiz a minha oração, né, em nome de Jesus, amém. E aí quando eu estava segurando a mão da senhora, né, ela segurou minha mão, e ela começou a falar comigo, e quando ela começou a falar comigo, eu peguei e fiquei ouvindo ela, mas daqui a pouco eu já não ouvia mais a voz dela, eu estava ouvindo a voz de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, eu não sei quem estava falando ali, mas eu só sei que ele estava falando comigo, e ele falava assim, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? De achar que pode impedir alguma coisa, sou eu que faço, você está aí só para me obedecer. E ele começou a falar, ela vai ser curada, e você vai ser usado para que ela seja curada, você vai orar para ela de novo, e ela vai ser curada. Irmãos, e aí ela falou, eu não ouvi nada que ela tinha falado, eu só ouvia isso que estava ali dentro, e meu coração, bum, 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 a 1000 por hora, né? E aí eu falei para ela assim, eu posso orar pela senhora de novo? E ela falou assim, pode orar por mim sim, pastor. E eu peguei, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor, e eu clamo a Ti nessa hora, que o Senhor venha aqui, porque eu sei que quando o Senhor quer, o Senhor faz, em nome de Jesus, Senhor, entra nessa vida agora e faz a obra na vida dela, e orei em nome de Jesus, amém. Aí eu perguntei, a senhora ainda está sentindo dor? Ela falou assim, estou sentindo dor ainda, posso orar de novo? Ela pode orar, e eu fui lá, orei de novo. Aí quando chegou no final da oração, eu acabei a oração, em nome de Jesus, está sentindo dor? Ela falou assim, ai, pastor, está doendo, aí agora no meu braço também está doendo, a dor começou a proliferar, né? E aí eu peguei, e eu sabia que quando Deus fala, Deus nunca erra. E aí era o braço dela, e eu sabia que há um espírito que às vezes trabalha no corpo das pessoas, irmãos, principalmente com coisas de doenças, né? E esse espírito ele vai, às vezes, se movimentando. E eu fui lá, então peguei e falei com Deus, Deus, Tu falou, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal, eu já entendo que há uma ação maligna nessa vida, e eu quero agora pedir, liberta essa mulher, que todo mal agora parta dela, sai, abandone ela agora em nome de Jesus. E quando eu acabei de orar, eu perguntei àquela mulher, e a dor? E ela pegou, ela ficou olhando para mim, parou, acabou a dor? Acho que acabou. Então fica em pé. Ela disse, não, minha coluna. Mas a senhora não falou que parou a dor? Parou, mas eu estou com medo, pastor. Vai que volte a doer de novo.
Eu falei assim, não, mas não vai doer mais, porque o Senhor falou que ia te curar. E aí eu peguei, dei a mão para ela, pô, levante. Aí quando ela levantou, eu falei assim, levanta a tua mão, levanta para lá, faz para cá, faz isso, faz aquilo. E ela já estava boazinha de novo. Porque tem um jeito de agir de Deus, é incrível, irmãos. O pastor estava com fé, nada, tinha dito que não ia acontecer nada. Mas Deus é além, Ele vai além. Sabe o que acontece, irmãos? Que a gente deve sair andando, porque ali está dizendo, esses sinais acompanharão aqueles que creem, acompanharão, sabe, os sinais vão acompanhar aqueles que creem, e se você crê, você vai sair pelas ruas, você vai sair pelos seus vizinhos, você vai abençoar essa vida, porque quando você abençoa, Deus abençoa essas pessoas, irmãos, porque aonde chega Deus, o inferno tem que bater em retirada, o inimigo vai ter que recuar, porque Deus é maior, e é por isso que a igreja deve avançar, não pode parar de maneira nenhuma. E ali eu coloquei, crer é obedecer, é avançar para cumprir a ordem do Senhor, porque quando nós estamos cheios de Deus, irmãos, nós vamos levar as pessoas, sabe? Pode passar, Maria, já passou? Jesus disse que a porta, é isso mesmo, Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Vamos ler ali todos juntos? Vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Quem acredita nessa palavra que foi dada para Pedro? Mas foi dada para Pedro dizendo que todo aquele que cresce naquilo ali ia acontecer, irmão. Muitos interpretam que a igreja, quando for atacada por Satanás, ela vencerá, mas não é esse o caso. É verdade que a igreja sempre vai ter vitória sobre Satanás, mas o sentido no original seria que a igreja avançaria e as portas do inferno não iam prevalecer. Não é que a igreja ia ficar lá, sabe, enclausurada dentro da igreja, e o diabo tentando entrar na igreja. Eu vou pegar essa igreja, eu vou entrar nessa igreja. Não, não é assim. É que o inferno iria acontecer assim. Nós saindo da igreja, sabe, porque igreja, ela tem um significado, os chamados para fora, não são chamados para dentro, chamados para fora. A gente tem aqui um encontro legal, claro que temos. Vocês estão ouvindo essa palavra aqui, está servindo para você hoje, sim ou não? Está aqui uma palavra que te enche de fé, de graça, de misericórdia, mas o nosso objetivo principal, irmãos, é sair daqui com essa fé e invadir as portas do inferno. Famílias que estão desesperadas lá fora, pessoas que estão precisando de Jesus, a gente precisa chegar nesses lugares, porque quando a gente entra no lugar que está tomado por Satanás, irmãos, na mesma hora o Satanás tem que se render, e ele tem que cair, porque quem chegou ali é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, amém. E terceiro e último, vamos lá, para terminar agora, irmãos, por que devemos avançar? Vamos ler? Amém, irmãos? Amém. E uma porta do inferno que se fecha. Vidas são transformadas. Esse é o objetivo nosso. Jesus veio para tomar da mão do diabo tudo que ele achou que era dele, que não era dele, que é de Deus. Ele vai lá e toma. Ele governa e ele fala que ele é o rei. Ele veio para ser o rei e nós precisamos tomar conta disso. Conclusão, irmãos. Primeiro, leia comigo. Deus se agrada daqueles que avançam. Deus se agrada daqueles que ficam parados. Não. Ficam esperando Deus. Não. É aqueles que estão aí com os ouvidos atentos.
naquilo que Deus ouve, como Noé, que estava lá, talvez falando, Deus, muito obrigado por esse dia, que coisa abençoada, daqui a pouco, Noé, mas o negócio está bom para você, você está agradecendo, mas vem cá, que eu quero te dar um servicinho, e ele vai lá e dá. É assim que Deus faz, é na nossa caminhada, é na nossa caminhada, é caminhando que a gente vai lá, e assim também foi com Abraão, você está tranquilo aí, já está rico, mas eu vou te dar um negocinho para fazer, vem cá comigo, porque o meu objetivo não é só esse povo, o meu objetivo é o mundo inteiro, e eu quero fazer você pai de uma grande nação, sabe, vai lá e muda a atitude de Abraão, assim como chegou um dia na minha vida e me escolheu, assim como um dia escolheu minha esposa para ser minha esposa, que coisa maravilhosa, né? Escolheu minhas filhas para ser minhas filhas, né? E para que a gente pudesse trabalhar junto no campo missionário, assim como tem missionários que tem aqui, né? Tem missionário ali que está nos visitando, levanta a mão aí para mim, irmão, né? Tem outro missionário que está aqui nos visitando, que às vezes pode ter, né? Outro pastor aí que está aí visitando a gente aí por aqui, né? São pessoas que estão trabalhando, é assim que Deus faz, Ele vai chamando a gente, sabe? O poder de Deus se manifesta quando a igreja avança, nunca quando ela fica parada. E terceiro, vamos lá, devemos sempre avançar, pois o poder de Deus está a nosso favor. Quem acredita nisso aí? Quem acredita nisso aí, irmãos? Quem acredita nisso aí? Vai ficando de pé se você acredita, vai ficando de pé se você acredita, que Deus está a nosso favor, irmãos. Nós vamos adorar a Ele aqui agora. Eu não sei qual é a música que eles vão cantar aqui, né? E nós queremos cantar, nós declarar, nunca mudaste, tu és fiel. Agora você vai fechar seus olhos aí, se você conhece a música, e vai cantar. Deus de aliança, Deus de promessa,